Tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor vai ser restaurado, para a glória de Deus, porque isso é a herança de Cristo, foi criado por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, e sem Ele nada subsiste. Nenhum átomozinho consegue funcionar sem a presença de Cristo. Cristo, Ele faz parte da essência do universo. Irmãos, que coisa maravilhosa, é a nossa vitória. É Jesus voltando nos ares. É isso que tem que alimentar o seu coração. É isso que tem que alimentar a sua mente. E você tem que pedir: Deus, abre o meu olho. Se eu não estou enxergando, abre, para que eu seja movido por essa esperança. Enquanto eu estiver aqui, eu quero viver cada dia pensando que eu estou mais próximo do dia da volta de Cristo. Não estou sonhando com aposentadoria. Não estou sonhando com chácara para eu ficar pescando quando eu estiver velhinho. O que eu estou sonhando é que muito antes de ficar velhinho, eu vou ver o meu Senhor amado nas nuvens, em grande glória, buscando a sua igreja. É isso que tem que nos motivar. Mas finalmente, queridos, vamos abrir em 2 Tessalonicenses, novamente 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Porque eu devo aguardar a volta de Cristo, consciente de que estamos caminhando para a manifestação e derrota final e definitiva do mal. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia, deixa eu parar a leitura aqui um pouquinho, é essa rebelião contra Deus. O que é a apostasia? É atrás do trio elétrico, só quem vai, quem ainda não experimentou vida. Nós estamos vendo no Brasil o exemplo da apostasia. E não é só no Brasil, você olha no mundo inteiro. São as populações e populações que não querem saber de Deus. E não querem saber de Deus não é porque não conhecem a Deus, mas é porque elas conhecem a Deus, mas amam o diabo. São adoradores de Satanás, em maior nível ou menor nível. E Paulo ele está falando, olha, primeiro vem a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha só, nós estamos falando da manifestação do mal, mas o texto ele já está colocando os pontos nos is, né? O apóstolo Paulo ele está falando, você precisa saber quem que está detendo o mal, porque o mal só vai ser revelado no tempo próprio. Quem é que detém o mal? É Deus. Nós não cantamos aqui? Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Verdade gloriosa. Deus ele tem o controle. Se Satanás ele fosse deixado por conta própria, ele já tinha feito um monte de besteira aí. Mas ele está freando, Jesus o freou. Existe um plano, existe um projeto. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será, presta bem atenção no versículo 8, leia aí o versículo 8, risca na sua Bíblia. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Irmãos,
nas profecias para a volta de Cristo, existe essa profecia definida, que se refere ao anticristo, a esse personagem. Jesus disse, olha, vai acontecer isso, mas primeiro, esse personagem precisa surgir. Paulo está escrevendo e dizendo, olha, eu já falei para vocês, Cristo vai vir, mas primeiro surgirá o homem da iniquidade. E eu gostaria que nós pensássemos sobre esse assunto agora de uma forma séria. O que eu quero dizer de uma forma séria? Não com a fantasia que às vezes nós tratamos o assunto, mas nós vivemos no mundo real. As coisas no mundo real ocorrem dentro de uma certa lógica. Vamos pensar nisso de uma forma madura. Às vezes fala em anticristo, o sujeito já fecha o ouvido, já fica com medo. Não, vamos pensar nesse tema. Primeiramente, irmãos, quem seria o anticristo? Há muitas suposições, mas embora existam suposições, uma coisa nós podemos afirmar categoricamente: esse anticristo, esse homem da iniquidade, ele vai ser o governante de um governo estruturado mundialmente. E se a respeito da identidade dele, o que nós temos é suposições, a respeito do governo do qual ele vai estar à frente, nós podemos afirmar categoricamente: o nome desse governo é Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Você já deve já ouviu isso na televisão, presidentes e grandes grupos econômicos. Só não ouve quem não quer. Só não ouve quem não quer. E o que é uma nova ordem? Nova ordem significa, vamos acabar com a antiga ordem. Qual que é a antiga ordem? Países, estados, democracia, você conseguindo fazer as coisas com o poder do seu voto. Em outras palavras, vamos ser reduzidos a um nada, politicamente falando, e de repente nós teremos aqui uma grande empresa governando o mundo, chamado Nova Ordem Mundial. Irmãos, é por isso que eu estou falando que Cristo está pertinho, pertinho, porque a profecia está se cumprindo. Nós não vamos gastar tanto tempo, porque já não temos, mas é só você ler, você vai ver o cumprimento. Mas eu quero pensar um pouco sobre esse cidadão. Como eu falei, vamos pensar de uma forma séria. Quero só semear algumas ideias na sua mente. Quem seria esse anticristo? Primeiramente, ele não vai ser um velho, feio, com mau hálito, sei lá, saído de alguma caverna, um vestido de preto, com uns sinais místicos, peito afora. Por que não? Nós estamos falando do mundo real. E no mundo real o que tem? Tem um governo mundial, a nova ordem mundial. E nós temos aí da ONU, algumas pessoas já falaram que a melhor coisa para o mundo seria se nós fôssemos administrados por um executivo competente. O discurso já está aí. Então vamos pensar, no mundo real, quem que poderia ocupar esse espaço? Primeiramente, o indivíduo, a pessoa tem que ter currículo. Currículo. Não pensa que ele vai chegar na base da magia, não, tem que ter currículo. Uma pessoa com a melhor formação, competente, com vários cursos, bem formado, treinado para administrar. Outra coisa, eu penso em um jovem. Por quê? Satanás, ele imita Deus, ele tenta imitar. Jesus Cristo iniciou o seu ministério com 30 anos. Possivelmente essa é a idade com a qual esse anticristo, esse homem da iniquidade, será manifesto. Já está criando na sua mente então a visão? É um cara competente, estudado, aproximadamente 30 anos e bonitão. Bonitão. Ele vai ser aquele tipo que as meninas vão olhar, quem sabe até assistindo o casamento dele, vão olhar e falar: puxa vida, hein? Se eu tivesse no lugar,
As mães e os pais vão olhar para o cidadão e vão falar: olha, esse é o genro que eu queria, e não aquele que me apareceu lá. É o genro que eu queria. Os rapazes e os homens talvez olhem para ele até com uma certa dor de cotovelo. Uma pessoa sedutora. É alguém que vai estar na mídia. Vai estar na mídia. Porque ele precisa ser aceito pelo mundo todo. O planeta todo precisa suspirar por ele. Ele vai se tornar uma das pessoas mais famosas e vistas. Talvez num breve, curto de tempo. Qual outra característica? Ele tem que ter linhagem. Ele tem que ser de uma família muito importante. Não pensa você que ele vai sair do anonimato. Temos outros detalhes. Ele tem que ser de uma família que afirme que é descendente direto de Davi. Sim, porque ele vai querer assumir a posição de Messias. Messias é judeu. Tem que ser uma família que afirme linha judaica. As pessoas que estão dominando, e com isso eu estou concluindo, as pessoas que estão fazendo todo esse projeto de domínio da terra, eles têm dominado e governado todos os meios de entretenimento. O cinema, especialmente, tem sido uma das ferramentas que eles usam para moldar a sua mente e fazer você pensar o que eles querem. Há poucos anos, eles lançaram um filme, fez sucesso, com Tom Hanks, é o Código da Vinci. Não sei quantos aqui assistiram o Código da Vinci. Foi famoso o filme, o livro. E qual que era a história daquele filme? Era uma história antiga que eles estavam querendo tornar popular. A história que dizia que os cavaleiros, quando foram buscar lá o famoso Santo Graal, o Graal não era, na verdade, um objeto, mas o Graal era um segredo. Qual que era esse segredo? O segredo era que Jesus não tinha ressuscitado nada, nem morrido nada. Que Jesus, na verdade, ele era um homem comum, casou-se com Maria Madalena, teve vários filhos, e o segredo, de acordo com o Código da Vinci, é que haveria ainda hoje vivendo uma linha sanguínea ligada a Jesus. E é assim que termina o filme, porque lá o personagem ele descobre que a moça que está com ele desde o início do filme era, na verdade, no filme, a descendente de Jesus. Existe um rapaz por aí que tem todas essas qualidades que eu falei e vários outros aspectos. A mãe dele morreu há um tempo atrás num acidente, mas ela dizia ser da linhagem do Graal. Consequentemente, esse rapaz, ele reivindica ser da linhagem direta de Jesus. Você sabe aquela história do Santo Sudário? Aquele negócio lá, daquele pano que falaram que colocaram em cima de Jesus, né? Dizem que é de Jesus. Depois de muito tempo, eles resolveram liberar, olha só, que coincidência, resolveram liberar o Santo Sudário para uma pesquisa de DNA. Por quê? Eles querem saber, será que é difícil, né? É difícil, mas será que a gente não consegue descobrir, né, quem tem o DNA exato do Santo Sudário? Aqui é suposição, mas eu creio que muito em breve, esse rapaz ou alguém vai aparecer aí falando: olha, encontramos, agora temos uma prova genética de que esse é o descendente de Jesus. Irmãos, talvez alguns estejam pensativos, mas o que eu estou querendo colocar é que essas coisas são coisas que estão acontecendo. Mas o que que você e eu vamos fazer? Vamos terminar a noite apreensivos, preocupados? Não! Porque o texto de Tessalonicenses não é para dizer simplesmente que vai surgir anticristo ou coisa parecida. O texto de Filipenses, foi por isso que eu pedi, grifa o versículo 8, esse texto é para dizer que tudo aquilo que Satanás tentou fazer, conspirando desde os céus e durante os séculos, tudo aquilo que ele conseguiu armar, todo esse teatro, todo o seu esforço, vai ser destruído simplesmente com o sopro da boca de Jesus. É o sopro da boca de Jesus. Nós devemos aguardar a volta de Cristo, não como
pessoas em choque. Quem tem que estar em choque é Satanás e seus demônios. Eles que têm que estar em choque, porque eles sabem que pouco tempo lhes resta. A vitória é nossa. Igreja de Londrina, Igreja Central de Londrina, nós estamos falando de avivamento. Nós cremos que Deus quer levantar um grande exército, e esse exército, para ser levantado, tem que estar com a cabeça no lugar certo, não como o avestruz debaixo da areia. Tem que estar com os olhos olhando para o céu, com o coração batendo, e falando: Senhor, Maranata, vem logo, Senhor, vem logo, cumpre logo as profecias. E se de repente, muito em breve, olhando nos jornais, você começar a ver fatos e lembrar dessa pregação, e começar a identificar e falar: olha, está surgindo aí o grande líder da nova ordem mundial, aleluia, Jesus está próximo, Jesus está às portas. Como eu devo esperar a volta de Jesus? Feche seus olhos. Como eu devo aguardar a volta de Jesus? Eu devo aguardar a volta de Jesus cuidando da minha vida. É uma atitude quase que paradoxal. Eu estou com uma esperança tão grande, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Quem não trabalha não come. Eu tenho que esperar, aguardar a volta de Jesus, sabendo que eu estou caminhando para participar desse momento glorioso da vitória de Jesus Cristo.